E às vezes a gente usa esses versículos ou frases de efeitos para tentar amenizar a nossa angústia, mas não resolve, porque a gente está sentindo. Pelo menos eu sou assim. E aí o ministério maravilhoso de louvor começou a cantar: nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Ele sabe que a gente se abala. O teu amor não falha. E aí ele chega para mim, porque Deus faz isso, né? Ele fala com a gente primeiro, sempre, né? Então, com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu desconheço um amor assim. Isso é um Deus falando para as filhas e para os filhos que conhecem as suas limitações. Deus sabe das nossas limitações. Deus sabe o quanto as nossas confusões mentais, as nossas decepções, o nosso dia a dia nos consomem e nos desanimam. E é muito libertador saber que nós podemos ter um Deus que sabe e que o mover dele independe do nosso dia a dia e da nossa semana ruim. Quando eu procuro falar de Deus, quando eu quero falar de Deus, quando eu leio uma passagem bíblica, ela precisa fazer muito sentido para mim. Eu sempre falo isso porque eu sou muito de carne e osso. Eu tenho muitas limitações e eu sei que eu só melhoro e continuo em Deus, e por Deus, não é por mim. Eu tenho total consciência disso. E muitas coisas eu não consigo falar porque eu não consigo... quando eu falo, te confia no Senhor, confia no central do caminho do Senhor, confia nele, mais ele fará. Eu falo isso, mas eu tenho os meus dias de oscilação no período. E eu entendo, já entendi, já aceitei que esses meus dias de oscilações não atrapalham o mover de Deus e não tem a ver com a minha fé. Amém. O Evangelho de Deus não nos confunde e não nos paralisa. O Evangelho de Deus nos liberta. Amém. O Evangelho de Deus não nos faz querer viver uma utopia inalcançável. O Evangelho de Deus nos leva para a realidade, para vivermos a nossa realidade com os olhos e com o amor dele pelas nossas vidas e com o agir dele para as nossas vidas. É isso que as pessoas precisam entender, porque às vezes a gente fica até se sentindo pesado demais, impuro demais, porque olha para o lado e não se sente crente o bastante, olha para o lado e tá, hoje acordou duvidando, e olha para o lado e ainda tem questões mal resolvidas. É Deus quem faz em nós. O nosso papel é apenas não desistirmos. E eu pensei muito sobre isso essa semana. E eu sempre lembro, sempre busco na palavra várias histórias. Eu pensei sobre as confusões mentais, as emocionais, as decepções do nosso dia a dia, as fatalidades. Aí eu lembrei da história, eu já dei essa palavra, a gente pode usar com várias conotações, mas eu queria entrar nessa palavra com uma confusão mental, assim, de Moisés. Eu lembrei da história de Moisés, as referências bíblicas vão estar em Êxodo 2, não sei se o pessoal está aí, Êxodo 2 e Êxodo 3. Acho que a maioria conhece Moisés, né? Foi ao Joquebede, olhou para a criança, viu que a criança era formosa, escondeu a criança. Em sua época, um decreto de Faraó foi estabelecido para que todos os recém-nascidos hebreus morressem. E Moisés nasceu nesse contexto, né? Só que Moisés, ele teve uma sorte, porque ele nasceu debaixo dessa palavra de Faraó, de morte, né? Só que ele foi resgatado pela filha de Faraó e foi morar no palácio e chamou Faraó de vovô. Moisés, ele teve uma guinada na vida, assim, ele teve os melhores professores, ele era um hebreus, né, família hebreia, não era para ter estudado, mas ele foi nessa confusão, nesse decreto, ele foi parar no palácio, estudou com os melhores professores, conheceu o Código Hammurabi,
sequência a tudo, inclusive a lei mosaica, ele começou a ser visto pelos egípcios, já vai botar lá, pelos egípcios como um futuro promissor. Faraó apostava nele, sua mãe apostava nele. E, ao mesmo tempo, ele também teve contato, eu vou ler, ao mesmo tempo ele também teve contato com a sua família hebreia, mesmo tendo sido colocado no cesto. Pô, ele deu uma sorte, cara. Ele não perdeu o contato com a sua família hebreia e ele ganhou uma nova família. Pô, a vida dele estava boa demais. Ou a gente é o tipo do cara que a gente olhar e falar assim, pô, esse é o cara. Esse é o cara. Deu muita sorte na vida. E do lado da família dos egípcios, ele tinha um futuro promissor. E do lado da família dos hebreus, ele também tinha. Afinal, a vida dele era um milagre. Caraca! Estava tudo muito bem. Só que Moisés, ele vivia naquela dualidade. Eu fico tentando imaginar os pensamentos, as questões de Moisés, porque ao mesmo tempo que ele era egípcio, ele também era hebreu. Ele tinha uma dupla cidadania e ele convivia também naquele embate com seu povo de origem e com seu povo de criação. Ele sabia daquilo tudo. Ele amava os dois povos. Ele amava o seu avô de consideração, a sua mãe de consideração, e ele amava a sua mãe biológica. Porque mesmo Moisés, escutando as histórias dos hebreus, ele só tinha sangue de hebreu, gente. Ele não viveu com os hebreus. Então, assim, ele conhecia o Deus dos hebreus e o Deus dos egípcios. E ele vivia naquela condição de não saber quem era. Eu acho que o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, coisas não vão acontecendo, e as nossas frustrações vão aumentando, diminuindo, e Moisés foi se desenvolvendo e começando a ter, de repente, ter que escolher para que lado andar. Eram muitos conflitos. Eu lembrei dessa história, só vou ler o versículo que a gente... Não, é o que eu já botei. Não é agora não. É que eu botei prontinho para vocês. Eu trouxe. Não tem problema não. É que eu já dei pronto. É isso aí. Isso. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Disse Moisés a Deus: este, quando era escolhido pelos egípcios, ele era escolhido pelo povo hebreu. Mas ele tinha suas questões. E um dia, num determinado dia, mesmo sabendo dos embates dele, dos povos de origem ou não, ele saiu para caminhar e ele viu o egípcio, como era de costume, maltratando o hebreu. Era normal, só que naquele dia Moisés podia estar mais sensível. E o que ele fez? Ele foi e defendeu o hebreu e acabou matando o egípcio. Perdeu assim o controle e matou o egípcio. E quando o hebreu viu que o egípcio foi morto, ele falou assim, perguntou para Moisés: você vai me matar também? O hebreu ficou desesperado, achando que mesmo que Moisés iria matá-lo. E eu acho que isso foi um baque para ele nas suas crises, porque ele deve ter pensado assim: cara, eu sou hebreu, eu defendi, ele está com medo de mim. Aí ele deve ter pensado: quem sou eu? Como assim? E a crise aumentou absurdamente, a ponto dele não dar conta daquela situação, dele não dar conta de encarar o hebreu, dele não dar conta de encarar o egípcio e fugir. E ele foi para o deserto. Moisés, ele se viu numa situação difícil, ele se viu numa situação conflitante, ele se viu numa situação que ele não sabia o que fazer. E essa situação veio à tona, e ao invés dele tentar achar uma resposta, tentar se encontrar, ele preferiu fugir, porque fugir realmente é sempre a melhor opção no momento para a gente. Não encarar as nossas dores, os nossos medos, os nossos anseios, a situação atual, a situação real, é muito mais fácil. Às vezes a gente está dentro de casa e a gente cria uma vida dentro da própria casa. Não é a realidade. Às vezes a gente olha para uma pessoa, a gente convive com uma pessoa, a gente cria
uma outra pessoa, essa pessoa não é isso, a gente acredita que ela é isso. Uma maneira da gente não lidar com aquela situação. Uma alternativa da gente não encarar. A gente começa a viver de mentiras. A gente começa a viver de negligenciando o nosso passado. A gente começa a sobreviver. A gente não dá conta de se encarar e começa a criar uma nova vida pra gente. E Moisés, ele decidiu ir para o deserto, parar de sentar com os reis, na mesa dos reis e contar ovelhas, de repente para se encontrar, de repente para cara, eu não dou conta, eu não sei quem eu sou, eu vou criar um novo Moisés. Eu vou ficar por aqui porque eu não sei quem eu sou. Eu vou criar um novo Moisés, eu vou criar uma nova história para mim. Porque agora eu tô perdido. E quando a gente está nas nossas confusões mentais, quando acontecem fatalidades, a gente foge e a gente começa a criar impostores das nossas próprias vidas. Eu fiquei pensando essa semana em qual área eu tenho sido uma impostora da minha vida. Em qual área eu tenho mentido para mim. Por que em determinada área eu decidi fugir e não encarar e coloquei uma outra Dani naquele lugar? E coloquei uma outra situação, ou fechei uma porta, ou fugi justamente para não me encarar. Moisés não queria. E a palavra diz, depois vocês podem ler Êxodo todo, não tem nenhum indício mostrando que Moisés queria voltar para o Egito. Ele estava lá, ele ficou lá no deserto, ele constituiu uma nova família, ele começou a viver uma história nova. Mesmo não sendo aquela história que lhe dava prazer, mesmo não sendo aquela história, o sonho dele, ele foi sobrevivendo. Aceitando as migalhas que a vida deu e como nós aceitamos migalhas por fugirmos, por não continuarmos, por não querermos melhora, por deixarmos as nossas confusões emocionais, mentais, nos atrapalharem. Eu escrevi uma frase que diz assim: mudar de direção na vida não é algo trágico, não é algo tão trágico. Eu já mudei tanto de direção na vida que eu já estou chegando, não é algo tão trágico. Agora, perder a paixão pela vida é muito. Perder a paixão por si, perder o rumo, perder o porquê acordar, é ruim demais. E isso a gente pode perder de várias maneiras, não só com uma fatalidade, mas também com uma espera constante, que não chega nunca. Porque, gente, a vida, eu não sei a de vocês, mas eu parei para pensar esses dias, eu falei assim, gente, quantos ciclos a gente vive, quantas situações a gente vive, quantos altos e baixos. Nós somos escolhidos e somos fortes, porque é muita coisa que a gente passa, e é muita coisa que a gente tem que fazer, falar, pensar, reagir, sem nem ter vivido. A gente não tem experiência. Então a gente foge, a gente arranja impostores para as nossas vidas, a gente sai do meio do caminho, a gente tenta sobreviver. Só que o melhor é que não adianta a gente se afastar, não adianta a gente querer fugir negando o nosso passado. Nós temos um Deus que vai ao nosso encontro, e Ele não desiste, Ele vai ao nosso encontro. Ele é muito louco, é muito amor. Ele é um Deus que não nos deixa ficarmos vivendo apostasia. Ele vai até nós. Ele dá um jeito de nos encontrar.
Por isso que nós precisamos ter intimidade com Ele, de falar nos dias bons e nos dias maus também. Porque nos dias maus, quando a gente acha que está blasfemando, é Deus nos encontrando, nos renovando. Nós precisamos falar do que está no nosso coração, porque Ele conhece. Moisés, ele tinha decidido viver uma outra vida. E ele estava lá, vivendo. Feliz ou não, não interessa. A gente se adapta. Fica num negocinho assim, que não está bem resolvido, não estou feliz 100%, mas a gente se adapta. A gente vai levando a vida. Vai levando a vida. Só que Deus não nos fez, não nos criou para nós sobrevivermos. Ele quer que a gente tenha vida. E a vida em abundância não tem a ver só com o financeiro, tem a ver com se realizar. Se olhar no espelho e saber quem nós somos. É acreditar, é ter paixão por viver. Cada um do seu jeitinho, cada um do seu tempo, porque nós somos diferentes. Mas Deus não nos fez para a gente sobreviver. E muitas pessoas, muitas mulheres de Deus têm sobrevivido em nome do próprio Deus. Por conta de uma religião que compara com outra. E quando a gente está foragida, a gente não quer nem voltar porque tem vergonha. Porque não dá conta de ser crente como a outra. Moisés não queria mais saber de nada. Até que um dia Deus foi ao encontro dele. E foi naquele encontro, naquela condição humana. E falou para ele: eis que os filhos de Israel. Moisés, eu tenho um plano para você. Moisés, eu te quero novamente no Egito com os seus. E Moisés, se imagina, depois de 40 anos, depois de ter feito um monte de coisa, de ter vivido um monte de coisa, ele fala: oi? Que? Não, cara, nem sei se sou eu. Não, cara, 40 anos se passaram. Como é que coisas antigas vão acontecer novamente? Como é que sonhos? Não, 40 anos eu já estou aqui. A gente tem um lado muito sombrio, que a gente diz pra gente mesmo: eu não tenho nada, eu não sou bom, eu não mereço. E a gente acaba se deixando de lado. E essa auto-rejeição, ela atrapalha tanto nossa espiritualidade. Ela nos desanima tanto. Moisés, ele tinha deixado até as suas crises para trás, mesmo que superficialmente. Só que Deus foi ao encontro dele, porque a intenção de Deus nunca é nos castigar, é sempre nos curar. Deus não queria só o povo, a libertação do povo, era o segundo plano. O primeiro plano era a cura de Moisés. É para que ele voltasse a ser quem ele era, para que a essência dele fosse restituída, para que ele entendesse, que ele fosse feliz. Porque tem dias que a gente pensa: para que eu estou acordando? E a gente acorda porque tem um filho, que tem isso, que tem aquilo. Isso, gente de Deus, sente, tá? Eu, por acaso, não sinto. Porque tem coisas mais profundas. Às vezes as pessoas: mas tem isso, mas ele tem. Gente, nós somos muito complexos aqui dentro. Só a gente sabe as nossas dores. Só a gente sabe as nossas angústias. Só a gente sabe o que a gente está sentindo de verdade. E tem vezes que a gente pensa: cara, por quê? Mas a gente levanta porque a gente tem conta para pagar. A gente levanta porque a gente tem que a roda tem que girar. Só por isso, mas a gente está girando a roda. Mas a esperança está indo, tá? Não está indo, não. A gente só está girando a roda, e isso é muito ruim, girar a roda sem ter vida. Essa palavra ministrou meu coração para que a roda continue girando, mas girando com vida, começando em mim. Eu quero transbordar em vocês, de uma mulher comum que tem vários momentos de rodas vazias,
e que precisam ser cheias. Precisam ser cheias. E Moisés estava naquela condição, e Deus falando com ele, e Moisés não querendo. E é tão lindo uma parte que ele fala assim: tá bom, Deus, como eu li no final, tá bom, vamos ver que vai lá, eu vou lá falar com ele. Se eu falar assim: quem me enviou foi o Deus dos vossos pais, e me perguntarem qual é o nome dele, Moisés não ia saber quem é, cara, porque Moisés não era crentão. Porque Moisés, ele foi criado nos deuses egípcios e os deuses hebreus. Ele não, gente, olha como é que Deus é. E Deus, ele vem e quebra tudo. Não é pra ser ela, não. Ela. Olha isso. Ele não tinha a liturgia dos cultos dos hebreus. Ele não participava. E a gente fica se achando menos crente. A gente fica achando que a gente fica assim, cara, não vou na igreja porque eu fiz de muita vergonha. Olha o que eu fiz. O meu pecado para os crentes é abominação. Mas Deus é quem sabe. A gente também. E ele sabia da condição de Moisés. Quando eu olho para essa parte, que às vezes as pessoas não falam, eu falo, cara, Moisés não era crentão. Uau! Não que eu não seja, gente, é porque ele era, normal. Mas Deus olha além do ir na igreja, da religião. Ele olha o coração, que é muito mais profundo. É isso que ele quer. E eu fico pensando, às vezes eu me olho assim, olho pro lado e digo, gente, eu sou muito mundana. Às vezes eu fico, quando a gente se compara, eu digo, acho que eu sou muito mundana. Não dá pra mim. Eu tenho esse sentimento várias vezes. Mas eu sempre me lembro que Deus, ele tem os pensamentos. Eu sempre lembro dos pensamentos de Deus em relação à minha vida. E isso me faz entender que ele escuta o meu coração, que ele olha o meu coração, que ele sabe quem eu sou. Então, ele podia ter escolhido qualquer outro. Ele ter escolhido o hebreu crentão, que sabia de tudo. Mas ele escolheu um cara que... Mas Deus não desiste. Porque Deus apenas não perdoa, apenas não esquece os nossos atos vergonhosos, mas ele transforma até mesmo a escuridão em luz. E todas as coisas cooperam, e acrescentando Santo Agostinho, como ele diz, até os nossos pecados. Debaixo do seu sangue, filtrado pelo seu sangue, cooperam para o nosso bem. Deus tinha um plano na vida de Moisés, e ele não ia desistir enquanto esse plano não fosse concluído. E essa semana eu pensei, Deus tem um plano na minha vida. Independente das fatalidades, independente da semana ruim, independente da voz humana, independente das injustiças, independente do meu desacreditar, ele vai se cumprir. Porque ele é um Deus que vai ao nosso encontro. Ele é um Deus que muda a nossa história. Quando a gente cantou Remove a Minha Pedra, como eu sei que a gente precisa como a gente precisa ser removido de tantas coisas dentro de nós. Eu estou falando de mulher para mulher, e tem homens aí, mas eu estou falando de seres humanos, sabe? Eu estou falando de seres humanos porque Deus, ele sabe como a Dani é. Ele sabe das minhas limitações. Ele sabe das minhas angústias. Mas ele não vai desistir de mim por causa delas, por conta delas. Deus sabe das suas angústias. Deus sabe do seu choro. Deus sabe até dos seus pensamentos maus. Porque nós temos. Porque nós somos maus. Quantas vezes a gente sente orgulho, a gente sente inveja. A gente tenta melhorar, gente, mas é hipocrisia dizer, não, inveja branca. Eu não tenho problema nenhum em falar isso. Que a gente sente raiva, que a gente olha para o outro, a gente vê um texto, escuta um testemunho e a gente edifica. Cara, a gente orou por aquela pessoa, a gente
fez tudo aquela pessoa, mas no dia que ela conta o testemunho, aconteceu com ela e não comigo. A gente pode até dizer amém, Deus, por ela, mas porra, podia ser comigo também, né? Sabe essas coisas que a gente, que eu falo muito com Deus isso, eu converso muito com Deus essas coisas, porque a gente precisa, porque essa, debaixo dessa verdade que tem uma libertação. E Moisés começou um embate com Deus. Cara, quem sou eu? Ninguém me conhece, ninguém vai me lembrar. Eu errei, eu matei, eu fiz, aconteceu, ele foi verdadeiro, ele despejou o que estava no coração. Eu não vou me cansar de pregar o evangelho de verdade do que está no nosso coração. Porque para a gente estar cheio de coisas novas, o velho precisa ir embora. E a gente precisa ser e expelir a nossa podridão. Porque a gente tem um Deus que vai ao nosso encontro. Deus conhecia o coração de Moisés, sabia das suas dores e amarguras, mas não desistiu dele. E se adequou ainda às suas exigências. Mas eu não sei falar, mas tá bom. Tá bom. Essa palavra me trouxe tanta esperança num dia de quarta-feira horrível. Eu peguei com tudo, com todos e com Deus. Inclusive até gravei isso. Quando a gente chega, eu fui orar. Olha isso. Eu fui orar. A unção, a crente. Me sentindo, agora vai. Sentindo, não sei se vocês sentiram isso. Destravou tudo em mim. Pata, chego em casa. Eu tenho a pior notícia. Uma notícia que eu estava esperando há 15 anos. É a pior. Olha que felicidade. Como dar glória a Deus depois disso? Não é porque eu não amo Deus, não. É porque eu sou ser humano. Então, eu preciso falar para as pessoas que se identificam comigo. Tem pessoas que conseguem escutar uma notícia assim, depois de uma esperança, não, louvado seja o nome do Senhor. Embora eu saiba que é louvado seja o nome do Senhor, Deus sabe todas as coisas, mas no momento eu não estou falando, não quero falar. Louvado seja o Senhor, era essa notícia, cara, eu 15 anos esperando essa notícia, foi a pior notícia que eu não queria. Eu só olhei para o céu e falei assim, falo nada. Não vou nem falar. Eu não tenho nem o que falar. Eu não tenho nem o que falar. Aí a gente já começa, né? Vocês não sei, mas eu já começo. Pra quê? Pra que eu fui orar? Pra quê? Eu começo. Sabe assim, pra que eu estou? Eu podia estar fazendo isso, eu podia estar. Tá bom. Aí eu ainda falo com Deus assim, mas eu sei que eu estou reclamando, mas você quer a solução do meu problema, mas eu não mesmo, tu tá aqui. É difícil. Foi quando eu lembrei dessa palavra e comecei a escrever. E gravei até um pedacinho no outro dia falando o que ia falar. Onde tem verdade, tem libertação e tem cura. Os problemas estão resolvidos? A notícia melhorou? Não. Você está 100% com Deus em relação a isso? Também não, pastora. Não estou. Também tá, essa coisa aqui tá. Mas eu continuei com um sopro de fôlego de vida diferente. Mas eu dei oportunidade para Deus me encher de coisas novas, de mimos novos, porque eu me esvaziei. Mas não sei por cargas d'água que eu não estava com vontade, eu acordei animada e sorrindo no mesmo dia, mesmo chateada. Porque Deus é um Deus que vai ao nosso encontro. Porque Deus é um Deus que esquadrinha o nosso coração. E quanto mais a gente pregar e falar e viver essa liberdade em Cristo, mais compromissadas nós ficaremos, mais responsáveis, mais
escravas dele por amor, nós ficaremos. Porque só assim nós entenderemos que ele é o nosso sustento. Porque se ele fosse um Deus punitivo, mau, eu ia perder minha bênção. Eu voltei da oração ungida no óleo. Cheguei, rasguei tudo. Mas não é por mim, é por ele. Eu vou melhorando? Vou. Não estou falando que é sempre assim, mas estou falando de situações específicas. Deus não nos lança fora. E a gente não volta 3 casinhas por casinhas porque a gente está sentindo algo que para muitos é uma heresia para Deus. Deus conhece o nosso coração. Amém. Amém. 40 anos esquecidos que ele ficou sobrevivendo. Mas Deus queria algo mais para Moisés. Eu não sei quantos anos vocês estão se sentindo esquecidas de alguma determinada situação. Eu tenho de várias. Mas eu estou me enchendo de um Deus que vai ao meu encontro. E quando eu compartilho a minha dor, eu me encho mais. E quando eu escuto outras histórias de dores e que vivem igual a mim, eu me encho mais. Porque nós somos de carne e osso. E dependemos de um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. E não é por nós. Não há condenação sobre as nossas vidas. Ele é um Deus que remove as nossas pedras. E verdadeiramente, nós precisamos querer que elas sejam removidas, quebrando toda barreira entre a gente e Deus, porque isso é o pior. Eu gravei uma vez, foi semana passada, uma menina estava muito chateada com Deus e ela não tinha coragem de falar para Deus a chateação. E eu li o Salmo de Davi, por acaso morto da glória a Deus? E ela ficou impressionada. Tem isso na Bíblia? Tem. Isso é libertador. Isso muda a história. O que a gente fala não muda o coração de Deus, porque Deus conhece o nosso coração. Amém? Eu queria que a gente cantasse essa música de novo. Não revolve minha pedra. Meninas, cantar essa música, Não Remove Minha Pedra. É porque os meninos estão lá fora. Ah, o Ministério de Louvor. Eu não sei. Eu sempre sento aqui e bato papo com vocês, né? Sempre. É porque eu acho que às vezes uma palavra no olho, uma palavra, gente, é porque para mim, eu acho mais, surte muito mais efeito do que uma oratória de uma... Eu acredito que quando eu compartilho as minhas dores e compartilho a crença no Deus da maneira que eu vejo, outras pessoas podem ser mais edificadas, mais fácil.